Olá, meus irmãos, meditando no livro dos Salmos, vamos agora para o Salmo 120. Confesso a vocês que meditar no Salmo 119, fazer uma síntese em meia hora, foi um grande desafio. Por isso que eu usei aquela estratégia que eu coloquei de fazer um resumo de cada um dos 22 blocos, já que o Salmo 119 é uma acróstico, cada bloco, cada estrofe, digamos assim, iniciando com uma letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Bem, agora o Salmo 120. O Salmo 113 até o 118, como já foi falado antes, é um conjunto de salmos chamado Alel Egípcio, ou seja, louvores do Egito. Ou seja, os salmos 113 ao 118 eram cantados na celebração da Páscoa. O 113 e 114 antes da refeição e do 115 ao 118 após a refeição da Páscoa. O 119 está, portanto, entre um bloco e outro. Por que entre um bloco e outro? Porque do 120 ao 134, segundo os estudiosos, existe um novo bloco de salmos. São 15 salmos que compõem esses salmos de romagem. Eram salmos que, de fato, descreviam essa movimentação dos hebreus em direção à casa do Senhor na adoração, numa primeira parte. Outros salmos falam dessa romagem feita pelos levitas e sacerdotes na questão da arca, e também fala dos viajantes, como o Salmo 121, que vamos ver, e por fim fala dessa romagem que os cristãos fazem deste mundo para a eternidade em Cristo Jesus. Então, há muitas lições que podemos extrair desses 15 salmos, que começa com o Salmo 120, que diz assim, em suas primeiras palavras, verso 1: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Essa expressão é muito característica nos salmos escritos por Davi, porque Davi enfrentou muitas adversidades, antes mesmo de ser coroado como rei, e principalmente depois, quando o seu reino estava sempre em xeque pelos inimigos internos e externos, do palácio, como também da nação e, sobretudo, dos adversários dos hebreus. Então, o Salmo 120 começa com esta súplica, com essa declaração de clamor ao Senhor. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. A gente sabe que há uma diferença entre angústia e ansiedade. A ansiedade tem a ver mais com a parte comportamental, com a parte física. A pessoa ansiosa tem uma série de sintomas físicos. A questão do transtorno do sono, a questão de uma mudança no hábito alimentar, uma dificuldade na relação com as demais pessoas, alguns comportamentos repetitivos, a baixa produtividade no trabalho, o baixo rendimento escolar, a baixa capacidade de concentração, seja no ambiente doméstico como também fora. Já a angústia, segundo os que estudam o comportamento humano, tem a ver muito mais com o aspecto mais emocional. A angústia é mais, digamos assim, cognitiva, é mais mental. A angústia tem a ver com o sentimento, um aperto no coração, uma dificuldade para lidar com as adversidades. É um sentimento, uma pessoa que fica sufocada. E o salmista estava vivendo esse tempo de angústia. Mas nesse tempo de angústia, o que ele faz? Eu clamo ao Senhor na minha angústia. Ou seja, enquanto o sofrimento estava acontecendo, enquanto as dificuldades estavam ali apertando a vida daquele homem, daquela pessoa, então ele clama a Deus. Ele não esperou as coisas melhorarem para buscar o Senhor. E essa é uma grande diferença. Quem crê em Deus não espera, clama. E não espere, meu querido, realmente as coisas mudarem para melhor. Não tem sentido uma pessoa que está doente
melhorar para depois ir ao médico. Ela vai enquanto está doente. Ela vai ao dentista enquanto dói o dente, ela vai ao cardiologista enquanto tem problemas no coração, e assim vai. Então, você que está vivendo um momento de angústia, de sofrimento, seja qual for a situação, clame ao Senhor. E aí diz o texto, e ele me responde. O salmista testemunha aqui a ação de Deus para aqueles que o buscam de coração. E ele continua, no verso 2, então ele descreve parte dessa razão da sua angústia. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Livra-me dos lábios mentirosos. O que é mentira, senão apresentar o falso no lugar do verdadeiro? Há pessoas que são mentirosas por prazer. Mentem porque têm prazer em ver o dano na vida do outro. Mentem para levar o outro a sofrer. São mentirosos que muitas vezes mentem para fazer o outro sofrer ou mentem para se beneficiar. De qualquer forma, seja na intenção de prejudicar o outro ou beneficiar-se a si mesmo, a mentira é pecado. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, quem vive da mentira, quem fica sustentando mentira com outra mentira, vai chegar uma hora que vai estar enrolado com a sua própria língua. É isso que a Bíblia fala. Então o salmista diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Livra-me daquelas pessoas que têm prazer em mentir, que enganam. Hoje em dia, o que mais se fala é de fake news. Fake news é uma linguagem, uma expressão americana até bonita para falar de mentira. Nas redes sociais, nas relações familiares, no trabalho, na faculdade, no colégio, há pessoas que têm prazer em mentir e que vivem uma fantasia alimentada pela mentira. Só que a mentira, como nós sabemos, tem perna curta. A pessoa pode enganar uma, duas, três pessoas, mas não vai conseguir enganar a todos. A pessoa pode enganar a todos, digamos assim, por um tempo, mas não por muito tempo, porque a verdade se manifesta. Então o salmista diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Língua traiçoeira é diferente da língua mentirosa, porque a língua mentirosa é aquela pessoa que realmente, como disse, tem prazer na mentira, que tem prazer em enganar. A língua traiçoeira é aquela pessoa que realmente aparenta, não deixa de ser falsa, mas é uma pessoa que convive, que compartilha o outro. Lembra de Judas? É o ícone, a referência de uma pessoa traiçoeira. Judas acompanhou Jesus por 3 anos, foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Cristo confiou a Judas o cuidado com a bolsa, que era onde se colocavam os recursos para bancar o ministério de Jesus, as necessidades. Mas Judas traía, tirava da bolsa, furtava da bolsa o dinheiro que era doado. Judas era um egoísta, porque por 30 moedas de prata entregou Jesus, e ainda mais com um beijo. Não há referência maior de uma traição. Então não importa, seja qual for o tipo de traição, se a pessoa se aproveitou da sinceridade, da honestidade, da amizade e puxa o tapete, é um traidor, é uma traidora. E quem é traidora realmente age de acordo com os propósitos malignos, e Deus reprova. Mas o salmista continua aqui no verso 3 do Salmo 120. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Falando aqui a respeito do resultado. O que vai acontecer com a pessoa que mente? O que vai acontecer com a pessoa que trai? Como é que Deus vai agir com a língua mentirosa, ou seja, com a pessoa mentirosa? Como Deus vai agir com os lábios traiçoeiros ou a pessoa que trai? Qual é a ação de Deus? O salmista, então, aqui responde a essas duas perguntas a partir do versículo 4. Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Interessante aqui como é que o salmista coloca. Deus vai castigar essa pessoa que mente com flechas afiadas de guerreiro.
É Deus que faz isso. Você que sofreu a ação de pessoas mentirosas, você não tem domínio sobre isso. Você não pode passar um zíper e esperar que a pessoa não venha mentir mais. Você não pode mudar o comportamento de uma pessoa se você não é capaz de mudar a forma de pensar dela. Mas Deus cuida. Deus realmente cuida tanto daquele que é vítima do mentiroso, do traidor, protegendo, restaurando, renovando a fé, como Deus cuida do mentiroso e do traidor, trazendo as consequências dos seus próprios atos. Por isso que no versículo 4 diz: Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Pense num carvão, numa brasa viva colocando nos lábios. A Bíblia diz, lá na expressão do profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele entra no templo e vê e tem uma visão dos céus abertos e o trono de Deus e serafins que cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz assim: ai meu Deus, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja só que coisa interessante. Isaías primeiro se viu como pecador, depois falou das pessoas outras como também pecadoras. Primeiro ele se declarou como pessoa de impuros lábios, depois ele falou das pessoas outras que também eram assim. Isso quer dizer que uma pessoa humilde primeiro vê a sua condição, para depois ver a condição do outro. Primeiro confessa o seu pecado, para depois fazer referência ao outro. Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 7. Por que você vê o cisco no olho do outro, mas não é capaz de ver a trave que está no seu olho? Tira, hipócrita, disse Jesus, tira primeiro a trave do teu olho, para que depois você possa ver o cisco do olho. Você quer ter ideia de que é uma trave? Pense numa casa cujo telhado é feito com armação de madeira, aquele caibro, como alguns falam, aquela viga de madeira. Pois é, uma trave que sustenta a casa, né, aquele travessão. Tem gente que está com a trave do olho, nos olhos, e não consegue ver. Só vê o cisco, que é algo muito pequeno, no olho do outro. Assim a pessoa que só vê o erro dos outros, não vê o seu próprio. Pois bem, Cristo, a Bíblia diz aqui no Salmo 120, verso 4, com brasas incandescentes de sândalo, ou seja, o Senhor vai fazer com que o mentiroso, o traidor, sofra as consequências. É interessante que, ainda falando sobre Isaías, quando ele fez essa confissão de seus pecados e do pecado do povo, ele conta que um anjo, naquela visão, foi até o altar e com uma tenaz, uma tesoura grande, imaginamos, pegou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías e disse: com esta brasa viva, os teus pecados, os teus lábios foram purificados. Por quê? Ele disse: eu sou uma pessoa de lábios mentirosos. E aí então aquela mudança, aquele ato de queimar os lábios de Isaías foi um ato simbólico, representativo de uma mudança de mente e de comportamento de Isaías. Isaías, você não deve ser mais uma pessoa assim. Você só deve pregar a verdade, falar a verdade, ainda que sofra com isso. Porém, para a pessoa que se alimenta do pecado, que alimenta a mentira, que difama pessoas, que faz fofoca, que age maledicência, que age com maldade para destruir reputação, separar casais, destruir famílias, até mesmo comprometer a vida na empresa, na escola e na igreja, infelizmente, Deus cuida. Só que aqui, diferentemente de Isaías, que teve a purificação dos seus lábios com aquela brasa viva, aqui é a pessoa sofrer o ardor das consequências dos próprios atos pela ação do Senhor. E aí aqui no verso 5 do Salmo 120, o salmista diz: ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Esse versículo 5, falando desse salmo de romagem, daquele que se movimenta de um lado para o outro, de um lugar para outro, que sai de um lugar com objetivo em outro, o salmista do Salmo 120 estava num lugar totalmente inadequado. Não digo só inadequado, num lugar inesperado, não desejado. Ele estava num lugar estranho.
Ai de mim que vivo como estrangeiro em Mesaque, que habito entre as tendas de Quedar. Ele era, sem dúvida alguma, um hebreu que estava, por alguma razão, seja por cativeiro, seja por consequências de guerra, alguma coisa levou este homem, esta pessoa, a estar habitando uma terra estrangeira. E naquela terra estrangeira, o salmista não tinha a liberdade nem as possibilidades de ir à casa do Senhor para adorar o Senhor como ele gostaria. Por isso que ele sente isso. Mas não só ele sofre não só pelas impossibilidades de ir à casa de Deus, de adorar o Senhor, como no Salmo 42, o salmista diz que ele se lembrava de como ele conduzia o povo ao templo, né, aquela romagem, naquela multidão, naquele país estranho, ele estava privado desse privilégio. E aqui o Salmo 120, o salmista, no verso 5, também descreve a mesma dor, a mesma tristeza. Ele se via como estrangeiro. E não existe coisa tão desagradável como a pessoa se sentir deslocada num país estranho, de cultura estranha, de língua estranha, de práticas religiosas estranhas, sem poder fazer o que gostaria. Você, meu querido, que mora no Brasil ou num país outro que tem liberdade de culto, você pode sair da sua casa, ir ao templo se for permitida a liberação, a flexibilização da quarentena. Você pode ligar seu celular, pode ler a palavra, pode fazer como eu, pregar a palavra para outras pessoas. Então, o salmista queria e não podia. Você pode, que você tenha desejo também de fazer o mesmo. E então, no verso 6, o penúltimo versículo do Salmo 120, ele diz assim: tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Que coisa! Tenho vivido tempo demais com os que odeiam a paz. Eu creio que essa frase nos faz lembrar de Ló. Ló, quando teve uma decisão tomada entre ele e o seu tio Abraão, porque os empregados de Ló brigaram com os empregados de Abraão por causa da terra, já que ambos tinham grandes rebanhos. Então houve essa disputa, que um grupo queria se alimentar mais do que o outro no lugar do outro. Então, nessa confusão toda, essa disputa, Abraão, de forma sensata, disse: meu sobrinho, imaginamos ele dialogando, meu sobrinho, escolha, a terra está ficando pequena para nós dois. Escolha, então, para onde você quiser ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Ou seja, te dou o direito e a liberdade de escolher para onde ir. Eu vou no sentido oposto. Abraão poderia ter dito: eu sou mais velho, eu que te chamei para vir, você não tinha condição nenhuma, você não tinha nada, eu te dei tudo, agora suma daqui que eu vou tomar posse. Não, Abraão foi humilde, embora mais velho, embora tio, disse: meu sobrinho, não haja briga entre nós, escolha para onde você quiser ir. E a Bíblia fala lá em Gênesis, que no verso 17, 18 e 19, que Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e viu muita relva, viu muito campo, e cresceu os olhos ali e disse: eu vou para lá. Não orou, não buscou a Deus, e diz a Bíblia que Ló sofreu. Por quê? Os sodomitas, que eram os moradores de Sodoma, os moradores de Gomorra, eram homens e mulheres incrédulas, eram pessoas que realmente não temiam a Deus, que viviam uma promiscuidade, que viviam totalmente de forma contrária aos propósitos de Deus, a ponto de chegar a ser destruída, como de fato cada uma das cidades foi. Mas antes, a Bíblia diz lá em Hebreus, como também em outros textos, que Jó sofria dia e noite por causa da promiscuidade, por causa da incredulidade, por práticas daqueles moradores contra a palavra de Deus. No caso do salmista, o Salmo 120, ele sofre. Diz o texto aqui: tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. E odiar a paz não é só questão de andar armado, como violência a gente vê aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Caxias, a violência, a maldade, a corrupção, o desejo de crescer a qualquer custo, as inimizades. Ele não era só a questão da falta de paz por uma questão bélica, de guerra, mas sabe, aquele momento de aquele desconforto. Como eu posso viver em paz
numa cidade onde o povo não teme a Deus. A Bíblia diz que, lá em Atos 17, que Paulo, enquanto aguardava os outros colegas chegarem de outra cidade, o seu coração se angustiou e sofreu quando ele viu que em cada canto da cidade havia um nicho, um lugar de adoração e uma imagem, e as pessoas se ajoelhando, as pessoas falando e oferecendo coisas àquelas imagens. A Bíblia diz que o coração de Paulo se doeu em ver tamanha idolatria. E então ele foi levado ao Areópago e disse: olha, vocês são muito religiosos, mas eu quero dizer para vocês que esse Deus que vocês adoram, chamando de Deus desconhecido, é o Deus a quem eu sirvo. Eu quero falar de Jesus. Também em Atos capítulo 16, capítulo anterior, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam pregando na cidade de Éfeso e havia uma jovem, uma adolescente, que tinha um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação era fonte de lucro para os dons daquela jovem, que era uma escrava. E aquela jovem, dia e noite, todos os dias, dizia para todo mundo sobre Paulo e Silas: esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam a salvação em Cristo. Então ela passou a perturbar Paulo e Silas com aquela constante fala. E aí diz a Bíblia que Paulo ficou assim tão revoltado que expulsou o demônio daquela garota, a libertou no nome de Jesus. O salmista aqui do Salmo 120, verso 5 diz, o verso 6, tenho vivido tempo demais com os que odeiam a paz. Ou seja, o salmista, e aqui muito importante destacar, o salmista estava incomodado com aqueles que odiavam a paz. Meu querido, se a corrupção não te incomoda, se a violência não te incomoda, se a inversão dos valores não te incomodam, se palavras destruidoras sobre a família, se nada disso incomoda você, então uma coisa está errada. Não nos outros apenas, mas em você. É preciso que o seu coração venha dizer: Deus, estou incomodado pela falta de paz na minha casa, estou incomodado pela falta de paz na minha cidade, eu estou incomodado com todo esse mal que avança na minha cidade. Jeremias 29, versículo 7, o profeta disse para os que habitavam em Jerusalém, na Babilônia, os hebreus: orem pela paz na cidade, porque ela tendo paz, vocês terão paz com ela. Então vamos orar, vamos clamar: eu tenho vivido tempo demais com os que odeiam a paz. Eu estava incomodado. Então busca a Deus, ore a Deus. E aí o Salmo termina o seguinte, no Salmo 120, verso 7. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Ou seja, eles falam de guerra, eles fazem a guerra, e ainda que eu fale de paz, eles só promovem a guerra. Mas aí a gente vê uma distinção. O salmista se coloca de forma distanciada, não das pessoas, mas do comportamento delas. Eles só falam de guerra e eu só falo de paz. Me incomoda os que odeiam a paz, mas eu vou continuar lutando pela paz. Eu vou buscar a paz. E a Bíblia diz em João 14, 27, palavra de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem o vosso coração, nem vos atemorize. Ou seja, Cristo é a nossa paz. Estamos começando então esse Salmo 120 ao Salmo 134, esses 15 salmos de romagem. Que você ande com Deus, que você tenha prazer em viver em paz com Deus, consigo mesmo, com o próximo, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você seja feliz em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele confia, hoje para todos sempre. Amém e amém.